Jeremias capítulo 1, verso 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que moravam em Anatote, uma terra ao sul da tribo de Benjamim. Vamos repetir juntos? Diga comigo, diga. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que moravam em Anatote, uma terra ao sul da tribo de Benjamim. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta. Olhe bem para mim aqui. Eu sei que eu estou numa igreja pentecostal. Eu sou pentecostal, você é. E eu vou começar essa mensagem aqui hoje com uma pergunta. Daqui a pouquinho já vou fazê-la. E eu queria que você me respondesse, se bem que eu já sei a resposta. Nós estamos aqui hoje diante do livro do profeta Jeremias. Jeremias, ele biblicamente é conhecido como um profeta, um porta-voz de Deus. Na antiga aliança, categoricamente, Deus ele se manifestava pelo menos de 3 formas, ou através de 3 pessoas. Hoje em dia, nós temos essa porta da graça aberta sobre nós, e Deus pode usar alguém, pode se manifestar através de alguém, em algum lugar, em qualquer ambiente, não há nenhum tipo de limitação. Antigamente também não havia, mas de forma muito categórica, Deus ele se manifestava através de 3 pessoas. Primeiro deles, os reis, eles eram usados por Deus e ungidos por Deus para governar, era unção para governar. Os sacerdotes que traziam do povo o sacrifício e representavam o povo perante Deus, como também representavam Deus diante do povo. E os profetas, para fechar, trazendo agora a mensagem de Deus e entregando esta mensagem de Deus para o povo. Então, essas 3 pessoas literalmente tinham de Deus essa legalidade, tinham de Deus essa autoridade. Um, a unção para governar, outro, do povo para Deus, e outros, como os profetas, de Deus para entregar a mensagem para o povo. O profeta Jeremias, como eu acabei de falar na minha própria expressão, ou qualquer um que vai ler em Jeremias, geralmente usa já essa palavra antes, esse qualitativo, esse adjetivo a respeito dele, dizendo profeta Jeremias. Ele era um profeta. Biblicamente, todo mundo, quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai dar uma saudação, quem vai citar, quem vai falar qualquer coisa sobre Jeremias, geralmente já começa dizendo, vamos pensar, abra sua Bíblia, ou alguma coisa, e geralmente diz assim, do profeta Jeremias. Então, Jeremias é um profeta, foi levantado por Deus em um tempo de crise. Há 2 livros na Bíblia que falam a respeito dele. Todos os 2 livros têm a autoria própria dele. Primeiro livro, o livro de Jeremias, a história dele. Segundo livro, o livro de Lamentações de Jeremias, e daí vem uma espécie de apelido que ele tinha, ou seja, uma espécie de codinome que ele tinha, que era profeta chorão, que era o homem das lágrimas, assim ele era conhecido. Ele é levantado por Deus para profetizar em um período que seria o período mais complicado da história de Israel, um período chamado de cativeiro babilônico, ou seja, 70 anos de muita dor, de muito choro, de muita lágrima, provavelmente a página mais escura, a página mais nebliante de toda a história de Israel, não só biblicamente falando, mas também até hoje. Nada se comparará, nada se compara ao período do cativeiro. E Jeremias ele é chamado por Deus para avisar a respeito desse cativeiro, ou seja, para alertar o povo que em algum momento o cativeiro chegaria. E numa linguagem bem nossa aqui, bem ao nosso próprio modo, meio que dizendo ao povo para que eles juntassem os pés, meio que dizendo ao povo para que eles atentassem para a mensagem de Deus. O povo não ouve, ele vê o cativeiro, passa pelo cativeiro, vive o cativeiro e também se contextualiza pós-cativeiro. Em resumo, essa é a vida de Jeremias. Agora, para muito mais além do que aquilo que a gente conhece dele, para muito mais além do que aquilo que nós falamos a respeito dele, há algo aqui na história de Jeremias que é muito mais profundo e basicamente se resume a este verso primeiro, que é o prólogo, que é a epígrafe da sua história, que é basicamente
a gema literária, não apenas do ponto de vista literal, apresentando quem ele é, mas ao mesmo tempo também do ponto de vista espiritual, mostrando de onde ele vem e para onde Deus o projetaria. Esse verso primeiro é o cerne da vida de Jeremias, ou seja, é a parte principal, é a trama da história dele. Não tem como pregar, explicar, falar de Jeremias sem contextualizar esse verso primeiro. É muito mais profundo do que uma simples biografia. É muito mais profundo do que uma simples apresentação de alguém dizendo: meu nome é Jeremias, eu sou filho de Ilquias e eu venho de tal lugar, de tal situação geográfica. E agora vem a pergunta que eu disse que ia fazer para vocês. E a pergunta é a seguinte: quantos que me ouvem aqui hoje, os homens, os pastores, obreiros, aqueles que estão aqui à minha frente, quantos que me ouvem aqui hoje acreditam e têm a plena certeza que Deus nos entregou o poder de decisão? Quantos aqui? Todo mundo basicamente crê e concorda que a nossa vida ela é pautada em decisões. Sim ou não, igreja? Basicamente tudo que nós somos hoje é fruto daquilo que nós decidimos no passado. Deus ele faz o homem e ele dá ele dois caminhos. Olha, aqui está o bem e aqui está o mal. Aqui está a bênção e aqui está a maldição. Alguém já disse, e eu concordo, que a nossa vida ela é pautada pelo famoso DDD. E este DDD não é aquele dos mais antigos da Embratel, o 21. Não, é o decisões, decidem, destinos. Vamos repetir isso aqui? Decisões, decidem, destinos. Ou seja, a nossa vida é pautada por aquilo que decidimos. A nossa vida é pautada por aquilo que nós tomamos como decisão. Alguém já disse também que o seu presente hoje, ele é a soma do resultado de tudo aquilo que você escolheu no seu passado. Ou seja, o seu presente, ele é uma colheita daquilo que você plantou, daquilo que você semeou, daquilo que você plantou com decisões, e até mesmo, não só decisões, como também omissões, porque às vezes não decidir em certos cenários também é decidir. Às vezes a falta de uma decisão, quando é para tomar uma decisão, também se torna uma decisão. Então, alguém já disse que o nosso presente hoje, ele é a soma de tudo aquilo que nós decidimos. De repente alguém deve estar pensando aí agora, elucubrando na sua mente, imaginando consigo, dizendo: pastor Érico, mas meu presente não é bom, meu presente não está bem, a minha vida hoje talvez não está na melhor fase, eu sei que tomei decisões erradas. E aí vem outra palavra, e aqui agora um jogo de palavras, porque o presente, tempo, ele também é um presente, dádiva. Ou seja, o tempo presente de hoje, ele também é uma dádiva dada por Deus, para que, ainda que o seu presente não seja bom em consequência do passado, você possa decidir hoje bem, para que Deus possa mudar, melhorar e transformar o seu futuro. Então, toda a nossa vida, ela é pautada por aquilo que decidimos. Todo mundo aqui concorda e fechamos essa questão. Agora, com base nisso, eu queria que você me respondesse se por acaso você escolheu o nome que você teve. Alguém aqui escolheu o seu nome? Sim ou não? Sim ou não? Alguém aqui por acaso escolheu a casa que nasceu? Sim ou não? Alguém aqui por acaso escolheu o pai ou a mãe que teve? Sim ou não? Então peraí. Mesmo a nossa vida sendo pautada em decisões, já tem coisas, pastor Gion, pastor Roque, que eu não escolho. E basicamente, até de forma imperceptível, é isso que Jeremias está dizendo. Olhe comigo o verso primeiro. Olha como é que ele começa o seu livro. É ele que está narrando a história. E isso aqui vai para muito além do que uma simples biografia. Ele começa dizendo: olha, palavras de Jeremias. Ou seja, muito prazer, meu nome é Jeremias. Ele está dizendo: esse é meu nome e eu não escolhi. Jeremias significa Deus ouve. Jeremias significa Deus escuta. Ele continua dizendo, ele vai dizer: olha, meu pai é Ilquias. E ele está basicamente querendo apresentar a sua genealogia, a sua família, a sua história. Aí ele vem com uma palavra que pouca gente percebe, e isso aqui basicamente é meio que incongruente com aquilo que conhecemos de Jeremias. É meio que incoerente com aquilo que pregamos sobre ele, porque ele começa dizendo o seu nome, ele diz quem é seu pai, e ele diz o que o seu pai é, ou era. Ele disse que o seu pai era o quê? Um sacerdote. Aqui tem um problema, porque numa escala hierárquica, sacerdócio vinha antes de profeta. O profeta era uma vocação e é uma vocação de Deus, mas o sacerdócio, além de ser uma vocação de Deus, é uma vocação sanguínea. Ou seja, ninguém dizia eu serei sacerdote. Ninguém nascia dizendo eu quero ser um sacerdote. Para ser um sacerdote, primeiro
tinha que ter a questão sanguínea, ou seja, tinha que ser descendente de Levi. Além disso, toda a sua linhagem tinha que ser sacerdote. Segundo, tinha que ter a vocação divina. Terceiro, tinha que haver toda uma preparação. Então, pela lógica da vida, o que Jeremias está dizendo é: eu tinha tudo para ser sacerdote, filho de sacerdote. A lógica vai ser sacerdote, mas ninguém, mesmo cantando, mesmo pregando, mesmo na saudação, mesmo na rápida reflexão, mesmo na rápida palavra, em qualquer contexto, ninguém que cita Jeremias cita dizendo: abra a Bíblia no livro do sacerdote. Cita dizendo o quê? Abra a Bíblia no livro do profeta. Por quê? Porque todo mundo sabe, Jeremias não exerce um sacerdócio, Jeremias não se torna sacerdote, Jeremias ele é profeta, ele é alguém escolhido por Deus para ser um porta-voz de Deus. Então, aqui, já inicialmente, Jeremias está dizendo: pela lógica da vida, pela casa que eu nasci, pelo pai que eu tive, pelo contexto que eu nasci, tudo apontava, tudo confluía, tudo coadunava, tudo dizia: olha, você está fadado a ser isso, você está pronto para ser isso, você será isso. Mas para além de que qualquer contexto familiar, para além do pai que eu tive, para além da geografia que eu nasci, Deus entrou na história e disse: não vai ser sacerdote, vai ser profeta. Ou seja, não vai ser o que a vida quer, não vai ser o que a geografia quer, não vai ser o que a linhagem quer, não vai ser o que a família quer, mas vai ser o que o céu quer que você seja. Sacerdote não, vai ser profeta. Então, inicialmente Jeremias está dizendo: eu tinha tudo para ser uma coisa, mas Deus escolheu para ser outra. Até aí ok, mas ele continua. Ele diz que o pai dele, ele era de uma terra chamada Anatote. E aqui é que está a questão da vida dele. Por quê, pastor? Porque essa terra de Anatote, você já deve ter ouvido aqui algumas vezes, ela era uma terra de sacerdotes amaldiçoados. Porque dizer que Jeremias deixou de ser sacerdote para ser profeta, ok, é só uma mudança de vocação. Eu seria uma coisa, Deus me chamou para ser outra. Eu iria por um caminho, Deus disse: não, não vai ser esse caminho, vai ser esse. Só que para muito além do que simplesmente uma mudança de rota da vida, dentro de uma forma muito natural, o que Jeremias está dizendo é: eu venho de uma linhagem amaldiçoada. Ou seja, se fosse pela vida, pelo pai que eu tive, pelo contexto que eu nasci, eu apenas não seria outra coisa, e Deus me chamou para ser o que eu sou. Eu simplesmente seria alguém que nasceu para dar errado. Eu simplesmente seria alguém que nasceu para ser amaldiçoado. Eu simplesmente seria alguém que nasceu e que olhasse para mim já diria: este nasceu fadado ao fracasso, este nasceu fadado à derrota. Então, para além da maldição, para além de qualquer contexto negativo, para além de qualquer palavra negativa, Deus entrou na história e disse: meu filho, além de você ter tudo para ser uma coisa e eu lhe chamar para ser outra, saiba também que você tinha tudo para dar errado, mas eu te chamei para dar certo. Você tinha tudo para ser amaldiçoado, mas eu lhe chamei para ser um profeta restaurado, levantado por mim, e uma voz profética no tempo de crise. Então Jeremias está dizendo: a vida já tinha projetado, meu pai já tinha projetado, minha família já tinha projetado, minha geografia, mesmo que silenciosamente, imperceptivelmente já dizia: não é para você ser isso, mas eu disse: não vai ser o que eu quero, vai ser meu plano, vai ser minha vontade, vai ser meu propósito, vai ser meu querer e vai ser o que eu estabeleci para a sua vida e para a sua história. Agora, a pergunta agora é: o que é Anatote? E para a gente entender o contexto de Anatote, eu preciso lhe remeter a 1 Reis capítulo 1. Abra sua Bíblia, já que você pode. 1 Reis capítulo 1, verso 1. E eu vou lhe explicar rapidamente o contexto de Anatote, para que você passe a olhar Jeremias de forma mais profunda e veja essa história da forma que realmente ela é antes dela começar. Pastor Eric, qual é o contexto da terra de Anatote? Esqueça um pouco Jeremias e venha para o contexto de 1 Reis. 1 Reis, Israel agora está próximo de perder o seu segundo rei da história. Quem? Davi. O maior rei que esta nação já teve. Davi já havia reinado 40 anos. Quantos anos, igreja? 40. 7 anos em Hebrom. Aliás, 7 anos em Jerusalém. O restante em Hebrom. Um reinado que, do ponto de vista profissional, militar, administrativo, perfeito. Teve sua falha, sua queda, seus erros dentro de casa. Era um sucesso fora, era um fracasso dentro. Mas quem olhava para Davi sabia: este homem, talvez na história nunca haverá como ele. Geograficamente, ele pega Israel com aproximadamente
8.500 a 9.000 quilômetros quadrados. Ele vai entregar para Salomão, que é o seu sucessor, com quase 100.000 quilômetros quadrados. Ou seja, Davi literalmente teve um ministério extremamente abençoado. Davi já estava velho, já estava tremendo. Olha como diz o texto aí, ele já velho, entrando em dias, cobriam ele de roupa e não o aquecia. Davi tremia constantemente. Toda a sintomatologia aqui, para quem é da área da saúde sabe o que eu estou falando. Toda a sintomatologia aqui pela idade de Davi era do mal de Paxo. Provavelmente esta era a doença. Não havia ainda o nome, não havia ainda a descoberta, mas já existia a patologia. Então tentaram de toda forma esquentá-lo, resolvê-lo. Sabiam que o tempo dele já tinha chegado. O próprio Davi sabia que seu tempo estava se aproximando, só que ele era rei. E como rei, numa monarquia, monarquia não é república, monarquia não tem eleição, monarquia tem sucessão. E toda monarquia, geralmente quem assume é o filho mais velho. Ou seja, quem for o filho mais velho, na lei civil daquela época, a cadeira era dele. Na ocasião, o filho mais velho de Davi já tinha morrido. O segundo filho mais velho de Davi já tinha morrido. O terceiro filho mais velho de Davi já tinha morrido. Nesse pacote, Absalão ou Absalom, que foi uma das maiores decepções da vida de Davi, já tinha sido abruptamente assassinado. Então, na ocasião, quem é que tinha direito ao trono? Verso número 5, o quarto filho de Davi, o nome dele Adonias. Não esqueça esse nome. Qual é o nome dele? Adonias. Adonias sabia, o direito do trono é meu, o direito da cadeira é meu, a lei civil está comigo e ninguém tira, ninguém muda esse decreto. Ou seja, ele sabia muito bem. Por isso que o texto vai dizer no verso 5, olha aí comigo na tela, que ele vai dizer: eu reinarei, e preparou carros, cavaleiros e 50 homens para que estivesse diante dele. Só tem um detalhe: ainda que o direito estivesse com ele, o direito só era ortogado e confirmado se o óleo da unção descesse sobre a sua cabeça. Ou seja, havia o direito do homem na terra e havia o óleo da unção representando o decreto de Deus. Agora preste atenção, porque é aqui que está a questão. Adonias tinha direito, mas ele sabia muito bem que Deus tinha feito Davi prometer a Batseba e avisar a todo mundo que quem sentaria no trono dele não seria o seu filho mais velho, independente de quem fosse, independente do decreto, independente da lei civil. Havia uma promessa de Deus que sobrepujava qualquer lei que aparecesse. E qual era a promessa de Deus? Quem senta no trono e quem vai me suceder será o meu 10º filho, chamado Salomão. Então todo mundo sabia naquele reinado, pastor Gion, o trono era de Salomão. Por isso que Adonias, diz o texto, se levantou. Algumas traduções aí vai dizer que ele se exaltou. Já começou errado aí. Por quê? Porque a Bíblia, quem diz isso aí, meu irmão, é cláusula pétrea. Deus não muda, Deus não revoga. Ele abate o exaltado e ele exalta o humilhado. Começou se exaltando, já deu errado. Ele se exaltou e disse: eu serei rei. Sem Davi saber, ele sabia, a lei está comigo. Ele sabia, o decreto está comigo. Ele sabia, quem está comigo é aquilo que o homem assina e decreta. Então só preciso de um sacerdote para me ungir rei. Nessa ocasião, Israel era marcado por 2 casas sacerdotais. A primeira e a mais antiga, a casa de Zadok. A segunda, que era a principal, a casa de Abiatar. Ele vai primeiro na casa de Zadok, oferece a ele ouro, oferece a ele prata, explica a ele como é o direito, como é o decreto, diz a ele que já está tudo preparado e que se ele ungir, ele o protege, até porque Davi já está de idade avançada. Mas Zadok era fiel, primeiro a Deus e segundo fiel a Davi. Olhou para ele e disse: você sabe que o decreto de Deus é maior do que o decreto do homem, e você sabe muito bem que Deus fez Davi prometer, e o trono não é seu. Fique, numa linguagem nossa, fique no seu lugar de príncipe. O trono é de Salomão. Se contenha com aquilo que Deus tem para você. Você será feliz com aquilo que Deus tem para você. Mas ele disse: não quer, não quero. Tudo bem, já que não quer, eu vou a quem quer. Foi até Abiatar, fez a mesma proposta. Abiatar focou no dinheiro, focou no momento, focou no prazer momentâneo, focou no gozo da vida, focou naquilo que é efêmero, focou naquilo que é passageiro. Disse a ele: pode preparar os cavalos, pode preparar os cavaleiros. Por quê? Porque hoje mesmo o óleo já está separado. Eu vou te ungir e você me protege. Só tem um detalhe: tudo isso foi orquestrado, maquinado, montado, macomunado por trás. Davi não sabia, Salomão não sabia,
Ninguém sabia, só o sacerdote que recebe a proposta e o outro sacerdote que aceita a proposta. Só que tem um detalhe. Tem uma frase do nosso amigo pastor Heron, e eu gosto quando ele diz assim: o que alguém prepara em secreto, Deus revela em público. O que alguém prepara de noite, Deus desfaz de dia. Não é assim? Alguém já disse também que forte não é quem faz, forte é quem desfaz. Forte não é quem monta, forte é quem tem poder para desmontar qualquer coisa que se monta contra a tua vida. E aí diz o texto que Deus revela ao profeta Natan tudo o que está acontecendo. E quem era o profeta Natan? Melhor amigo de Davi. Eu gosto de Davi, eu tenho uma mensagem que eu prego sobre os segredos da vida de Davi. O primeiro é quando ele diz que Deus é o maior bem da sua vida. E bem mesmo, tendo tudo o que ele tinha, o maior bem era Deus. E segundo, ele diz: nos santos em que há na terra são estes que eu quero ter do meu lado, e é nesses que está o meu prazer. Davi poderia ser amigo de qualquer pessoa. Profissionalmente falando, ele poderia ser amigo de qualquer rei. Financeiramente falando, ele poderia ser amigo do homem mais poderoso, da mulher mais poderosa daquele mundo. Sabe quem era o melhor amigo dele? Um profeta. Diga ao seu irmão, diga: coisa boa é ser amigo de profeta. Coisa boa é andar com profeta, é congregar em igreja de profeta. Por quê? Porque profeta, meu irmão, a ligação entre o céu e Deus está atento o tempo todo. E às vezes, meu irmão, simplesmente entre o céu e o teu coração, a palavra Deus vai mandar na boca do profeta e vai ser liberada. Por isso que a Bíblia diz: credes nos meus profetas e prosperarei. Deus revela a Natan. Natan chama Batseba, entrou na sala de Davi e contou para Davi tudo que estava sendo preparado. Diz o texto que Davi, mesmo velho, se levanta. Capítulo 1, verso 28. Mesmo velho se levanta, sabendo de tudo que estava sendo montado, de tudo que estava sendo preparado. Verso 32 do capítulo 1. Mandou chamar Zadok, o sacerdote, e disse a ele: chame todo mundo. Por quê? Porque hoje eu quero que a minha mula, que só eu sentei nela, seja trazida até mim, e nós iremos subir até Gion. Só que agora é o Gion com M, é o local. Iremos subir até Gion, e lá em Gion nós iremos literalmente ungir o meu filho Salomão. Enquanto eu estiver vivo, eu sou rei, mas ele também é rei. Já que o irmão dele preparou, eu vou só antecipar o processo. Ou seja, enquanto alguém estava querendo antecipar para derrubar, eu vou antecipar para acelerar. Diga a ele que hoje ainda, manda ele fazer a barba, manda ele tomar banho, manda o cavalo real buscar. Hoje ainda a promessa vai se cumprir. Ele vai sentar na minha mula e vai receber a unção de rei de Israel. Dois detalhes. O primeiro, mandou buscar a mula. Olha aí comigo o capítulo 1. O pessoal da mídia pode colocar na tela. E o verso de número 32. Verso 33. Ele manda buscar a mula. E ele diz: a mula que é minha. A mula que é minha. Aqui ele está dizendo: a minha mula que só eu sentei. Mula hoje é um animal que ninguém dá valor. Sim ou não? Alguém dá valor à mula? Não dá. Tem cidades que eu viajo aqui no Nordeste Brasil, e às vezes eu encontro um monte de mula na pista. Mula, jumento, jirico, jegue, como você quiser. Mas a mula naquela época, pastor João, era um animal híbrido. Ou seja, era um animal que não gerava outro. Vem da junção de dois animais. Lembra com que Jesus entrou em Jerusalém? Ou seja, era um animal híbrido, era um animal exclusivo. Agora lembre que Adonias, Adonias, quando queria desobedecer, mandou preparar 50 cavalos. Só que para quem está obedecendo, está debaixo da promessa, Davi mandou buscar uma mula, e ele ainda disse assim: que só eu sentei. Ou seja, para quem desobedece, o que a vida tem é o que tem para todo mundo. Mas para quem está na posição da promessa, o que Deus tem é coisa exclusiva que não tem para ninguém. Meu irmão, quem tem lugar na promessa, quem fica no lugar da promessa, quem fica na posição da promessa, quem tem do lugar da promessa, Deus tem coisas exclusivas que não tem para ninguém. Manda buscar minha mula. Ainda tem um detalhe: qual? Hoje ainda ele vai ser ungido rei. Sabe o que é que mexe comigo? Eu vou chegar em Jeremias. Sabe o que é que mexe comigo toda essa história? É que tudo que foi montado, arquitetado, macomunado por trás pelo filho de Davi, irmão de Salomão, é contra Salomão. É para tirar, meu tecladista, uma promessa de Salomão. É para tirar, pastor Roque, pastor Gil, uma cadeira que era prometida por Deus a quem? Salomão. Então o objeto direto da promessa é quem? Salomão. Prega comigo, quem é o objeto direto da promessa? Salomão.
E tudo que está sendo arquitetado é para atingir diretamente ele. E aqui isso aqui casa muito com o que eu estou falando e onde eu estou falando, porque eu estou pregando na casa da promessa. E o que eu aprendo aqui, sabe o que é? É que quem está debaixo da promessa, ainda que não saiba, e alguém possa preparar, arquitetar, macomunar, montar, para atrapalhar o que Deus tem para a tua vida e atrapalhar a promessa que ele vai cumprir, fica tranquilo, porque até sem tu saber, se tu estiver obedecendo e esperando em Deus, a promessa te guarda, a promessa te blinda, a promessa te protege. Quem tem promessa, meu irmão, pode ficar tranquilo, porque alguém pode montar, desmontar, fazer, desfazer, macomunar, arquitetar, fazer o que for. A promessa guarda, a promessa livra, a promessa preserva, a promessa apresenta, a promessa prepara, a promessa faz, a promessa renova. Será que nessa quarta-feira eu estou pregando para homens e mulheres que estão aqui e tem promessa de Deus na sua vida? Tem? Pergunta alguém aí, diga ele, tem promessa aí? Tem promessa sobre a tua casa, tem promessa sobre aquela empresa, tem promessa naquele lugar que Deus te colocou. Se tem promessa de Deus, fica tranquilo, porque a promessa tem te blindado, tem te protegido, tem te guardado, tem te levado, tem te capacitado. Por quê? Porque você tem promessa. Pastor, e Adonias? Adonias tem direito. E Salomão? Promessa. Adonias tem o quê? E Salomão tem o quê? Aí Deus está mostrando aqui que vale mais quem tem promessa que quem tem direito. Pastor, não entendi. Tem gente que é melhor que você. Humanamente falando, está na sua frente. Mas se Deus tem promessa na sua vida, meu Deus. Acho que você já entendeu. Os homens aqui entenderam, as mulheres ali entenderam também. Segure o anão, segure as duas mãos lá em cima e receba essa palavra. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui que propositaram situações diante de Deus e tinham olhado para dentro de si e dito: mas Senhor, eu não tenho muita capacidade, eu não tenho muito gabarito, eu não tenho muito arcabouço, eu não tenho muita estrutura, eu não tenho muito know-how. A única coisa que eu tenho é promessa. Ainda bem. Por quê? Porque tu está na casa da promessa. E fica tranquilo, porque se for preciso, Deus tira quem tem direito para fazer. Quem tem promessa toma posse. Meu Deus, joga essa palavra sobre alguém, vai. Balança a mão de alguém aí, toca no ombro dele, diga ele, fica tranquilo. Diga a ele, diga, se for necessário, Deus tira quem tem direito para fazer. Quem tem promessa toma posse. Ah, mas tu tem promessa, mas está na tu tem promessa. Salomão não sabia de nada, mas a promessa estava blindando a vida dele. Quem tem promessa não anda preocupado. Quem tem promessa não se desespera. Quem tem promessa não precisa esperar arrumadinho. Quem tem promessa não precisa, não. Quem tem promessa confia no Deus da promessa. E ele não é fiel a quem ele fez a promessa, mas ele é fiel à palavra dele. E a palavra dele se tornou promessa para a tua vida. E para honrar o nome dele, ele vai cumprir as promessas da tua história. Salomão é ungido rei. Adonias, que estava preparando uma insurreição e conspiração, merece o quê? A morte. Aí agora vem Anatote. Diz o texto que quando Davi é ungido, ele instrui a Salomão dizendo: não mate seu irmão. Eu não quero mais morte. Já bastava a dor de Absalão, que morreu pendurado sobre os cabelos, e alguém veio e o matou, assassinado. Historicamente, biblicamente falando, um dos homens mais belos da sua geração. Davi grita: Absalão, Absalão. E detalhe que os projetos de Davi talvez era para que Absalão substituísse, por isso ele deu o nome Absalão. Ab é um prefixo de pai, pai da paz. E olha como é as coisas, o pai da paz foi o que mais deu guerra na casa dele. Então Davi não queria mais morte, disse ele: não mate seu irmão. Só que Davi morre. Um servo de Salomão, para vingar Salomão, mata Adonias. Adonias morre abruptamente, ou seja, ele aborta tudo que Deus tinha para a vida dele, por conta de uma coisa. O quê? Diga comigo: uma decisão errada. Quando alguém lhe perguntar qual é o pior erro que um homem ou uma mulher pode cometer aqui na terra, nunca se esqueça disso: querer o que Deus não quer para ele. Se Adonias vivesse como príncipe, ele seria rico, próspero e abastado de tudo que ele quisesse a vida toda, sim ou não? Mas morre abruptamente, fora de tempo, fora de hora, porque queria o que Deus não queria para ele. Cuidado, diga amém.
Só que aí tem outra pessoa que tem que receber a consequência. Lembra do DDD? Decisões decidem destinos. Zadok foi fiel. Por isso que tem muito evento chamado Casa de Zadok, que significa casa que é fiel ao rei. Abiatar não. E Abiatar agora vai receber a consequência. Capítulo 2 de Reis, 1 Reis, capítulo 2, verso de número 26. Olha o que o texto vai dizer. E Salomão disse a Abiatar: tu és digno de morte, mas eu não te matarei. Por quê? Porque tu levaste a arca do Senhor diante de Davi, meu pai, estivesse com ele quando ele foi aflito. E tem outro detalhe, tu é ungido. Então basicamente Salomão, mesmo sendo ungido, ele está tratando com outro ungido. E quem trata do ungido é quem ungiu. Quem cuida do ungido é quem ungiu. E quem é que ungiu o ungido? Deus. Porque toda unção do homem, ela é simplesmente uma confirmação ou o final daquilo que Deus já tinha feito. A primeira unção, ela vem do céu. O homem só confirma. O homem só reconhece. Então, basicamente está dizendo o que já foi dito outra vez, inclusive para Saul: não toque no ungido. Então, eu não te darei o pagamento, não deixarei que te matem. Porém, verso 27, tu e toda a tua descendência vão morar numa terra ao sul da tribo de Benjamim. E qual o nome dessa terra? Verso 26 ainda. Qual o nome dessa terra? A terra de Anatote. Toda a tua descendência, pode colocar o 27 agora, toda a tua descendência que nascer ali estará fadada a ser uma descendência de sacerdotes amaldiçoados. E aí o 27 diz algo mais profundo, que foi nesse dia que Deus cumpriu a profecia sobre a casa de Eli, por conta de consequência de atos de 2 filhos dele, que você minimamente deve conhecer ou lembrar alguma coisa, chamado Ofni e Finéas. Quando Deus disse: um dia eu extirparei essa linhagem de sacerdotes, e eles não terão mais a minha bênção. Nesse dia de Abiatar, essa profecia se cumpriu. E aí agora, toda a descendência de Abiatar vai para o sul de Benjamim, morar numa terra chamada Anatote. Vai ser sacerdote, mas sacerdote amaldiçoado. Aí Jeremias começa o livro, capítulo 1, verso 1, dizendo: meu nome é esse, meu pai é esse, a condição geográfica e espiritual que eu nasci é essa. Ou seja, eu só sei de uma coisa: eu tinha tudo para dar errado, mas Deus me escolheu para dar certo. Eu estou pregando a tua história, tu já entendeu? Eu estou pregando, pastor João, na noite dessa quarta-feira, para homens e mulheres que estão aqui, que se fosse pelo contexto da sua casa, se fosse pelo contexto da sua família, se fosse pelo pai que você tem, a mãe que você tem, ou avô ou avó, talvez não era nem para tu imaginar que um dia estaria dentro de uma igreja evangélica. Mas ainda bem que agora que tu está entendendo porque naquele dia era para morrer e não morreu, entendendo porque que naquela festa era para algo acontecer e não aconteceu, entendendo porque aquela porta fechou, porque aquele acidente aconteceu mas não tirou tua vida, porque aquele relacionamento veio como um período de lição e preparação. Por que, pastor? Porque Deus sabia muito bem, desde qualquer tempo começar, que aquilo que Ele tinha projetado para a tua vida já estava escrito, e não ia depender do pai, da mãe, do contexto, da espiritualidade, da história, da antecedência, da descendência, mas só do que Ele tem para a tua vida. Jeremias está dizendo: eu tinha tudo para dar errado, mas Deus escolheu para dar certo. Aí vem o verso 4, Jeremias 1:4. Quando Deus vem a ele, diz assim: meu filho, eu te formei antes do ventre da tua mãe. Verso 5: eu te separei, te santifiquei e te ordenei como o quê? Profeta. Só que olha o verso 4. Olha o que ele vai dizer no verso 4. Assim, depois de tudo que eu resumi, repita comigo bem alto, diga comigo, diga assim. Ministra comigo, diga assim. Veio a mim a palavra do... Vem comigo, quem é que está vindo a Jeremias? O Senhor. Se é a palavra do Senhor, quem está vindo é o Senhor. Agora lembra que no verso 6 desse mesmo capítulo, ele disse a Deus que ele ainda era o quê? E não sabia nem. E quem está vindo a ele no verso 4? Quem está se manifestando a ele? Quem lembra do começo da mensagem, minutos atrás, quando eu disse que no Antigo Testamento, categoricamente, ou seja, daquilo que está estabelecido, Deus pode quebrar protocolos? Pode. Lembra de Samuel? Fala, Senhor, que teu servo ouve. Enquanto o sacerdote velho já estava com o ouvido encerado e não ouvia mais a voz de Deus, Deus fala com o menino, porque Deus fala quem quer, do jeito que quer, da maneira que Ele quer.
Só que você lembra do começo da mensagem que eu disse que Deus só falava com 3 pessoas, só se manifestava e se revelava a 3 pessoas? Quem eram? Reis, sacerdotes e profetas. Só que o rei era quando era ungido. O profeta era quando no tempo de Deus, Deus chamava, que é o que está acontecendo agora. Mas o sacerdote tem um detalhe, qual? 25 anos. É sacerdote? É. Vai para a faculdade de Levi, estuda 5 anos, 30 anos. Conhecida como a maioridade daquele tempo, e a consciência. Lembra de Jesus? Começou o ministério com 30 anos. Lembra de João Batista? Começou o ministério com 30 anos. Então, 30 anos se forma sacerdote. De 30 a 45, sacerdote. 15 anos. Uma vez por ano, vai até o santo. Não entra no santo dos santos. Então não vê Deus. Se fizer tudo certo, pastor Roque, o senhor sabe melhor que eu, 45 anos, sumo sacerdote, levando um pecado que nem é dele, se bem que o dele também está ali, mas levando um pecado que é do povo. Não pode nem dormir na noite anterior, para não sonhar besteira, e estar impuro diante de Deus. E se Deus recebesse o sacrifício com 45 anos, tudo certinho, cronometrado, organizado, estruturado, Deus ia vir falar com ele, só uma sombra, e dizer: recebi o sacrifício do povo. 45 anos. Ele aqui é ainda uma. E quem está vindo a ele? Quem está se manifestando a ele? Deus. Quem está falando com ele? Deus. Quem está se revelando com ele? Deus. Quem está acelerando processos na vida dele? Deus. Pastor, o que é que Jeremias está dizendo? Deus é Deus que acelera processos. Vou dizer de novo: Deus é Deus que acelera processos. Vou falar mais uma vez: Deus é Deus que acelera processos. Pastor, eu não entendi a mensagem desse verso 4. Jeremias está dizendo: pela ordem natural da vida, há coisas que estavam projetadas lá para frente. Eu sei que vai vir, eu sei que vai acontecer, eu sei que algo vai ser gerado, mas está projetado daqui a algumas décadas. Mas algo sobrenatural aconteceu, e o que era para acontecer lá na frente veio a mim. Meu Deus, o que estava projetado lá para frente veio a mim. O que eu estou fazendo planos para ano que vem vai vir a mim. O que eu estou projetando para daqui a alguns anos, assim diz o Senhor. Agora eu estou falando como profeta: Deus vai acelerar processos na sua vida. Deus vai acelerar processos na sua história. Eu estou pregando no mês de agosto, onde mundialmente é conhecido como o mês do desgosto, mas Deus está dizendo que para você é diferente. Para crente não tem desgosto, tem o gosto de Deus, tem a vontade dele, e a vontade dele é acelerar processos. Estou sentindo uma graça aqui. A vontade dele é acelerar processos, e eu estou liberando essa palavra e dizendo: se prepare, assim diz o Senhor. Eu vou acelerar. Eu estou sentindo uma graça aqui, meu irmão. Eu vou acelerar. Oh meu Deus, oh meu Deus, faz assim, faz assim, faz. Só crente pentecostal entende o que eu estou fazendo. Faz, pastor, eu não entendi. É Deus dizendo: eu estou acelerando processos, eu estou acelerando voto, eu estou acelerando oferta, eu estou acelerando concurso, eu estou acelerando. Meu Deus, oh, decanto, chorebarras, viribicomandaravas, erga. Há uma graça que desce aqui hoje. Anote essa data e se prepara para contar testemunho. Anote essa data e se prepara para dizer: pastor Gion, pastor Stephanie, eu tenho que ter um momento para falar que estava travado, mas Deus destravou e acelerou o processo. Não é você que vai, é Deus que vem. Diga para alguém, diga: não é você que vai, é Deus que vem. Diga a ele, diga: não é você que vai, é Deus que vem. Veio a mim. Veio a mim. Jeremias, primeiro, tu tinha tudo para dar, mas eu te escolhi para dar. Segundo, eu sou Deus que acelera os processos na tua vida. Terceiro, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Eu estou encerrando, pastor Gion. Parece, tem coisa que a gente lê por ler. Porque eu dizer para alguém, pastor Roque, que Deus lhe conhece antes do ventre, ok. Só que, com todo respeito, com a devida vênia, a máxima vênia, ou seja, o máximo respeito ao que eu vou dizer. Dizer que Deus lhe conhece desde o ventre, sinceramente, é como se fosse
do ponto de vista humano, um clichê, porque ele conhece, sim ou não? Sim ou não? Por que nenhum outro profeta Deus disse o que disse a Jeremias? Por quê? Por que com Jonas Deus não disse o que disse a Jeremias? Por que com Samuel, que é um pedido de Deus pela mãe dele, e Deus dá um pedido exagerado, responde o pedido exageradamente, sendo juiz, sacerdote e profeta, o único homem biblicamente que teve um ministério tríplice? Por que com Samuel Deus não disse isso? E com Jeremias está dizendo, eu conheço desde o ventre. Isso aqui está para muito mais além. Até porque dizer que Deus conhece do ventre é normal, porque ele diz em Efésios que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então se ele é presciente, é onisciente, é onipotente, então antes de você ser gerado, ele já conhecia a sua história. Agora, dizer para Jeremias, eu te conheço desde o ventre da tua mãe, vai muito mais além, muito mais profundo, porque Deus está falando de forma individual e particular. Sabe por quê? Deus está dizendo, Jeremias, eu ouvi o que tu ouviu e tu nem sabe que ouviu, mas mesmo sem tu saber que ouviu e tendo ouvido, tem consequência na tua vida até hoje. Pastor, não entendi. É só vir comigo agora. A mãe de Jeremias ficou grávida, sim ou não? Prega comigo, sim ou não? Tinha ultrassom naquela época? Tinha o quê? Dedução. Se for mulher, era a sociedade da época, vai casar com alguém, procriar, vai gerar e viver a vida dela. E se for homem? Vai ser mais um descendente de Abiá? Mais um que nasceu para dar? Então imagina o que a mãe de Jeremias ouviu enquanto gerava ele. Vai ser mais um que nasceu para dar? Vai ser mais um que vai dar porque não presta? Vai ser mais um que está fadado ao fracasso? 1993 tem um artigo de Harvard que descobriram que a criança no ventre da mãe, com 4, 5 meses, sente tudo que a mãe sente. Se ela se alegrar, ela se alegra. Se ela fica triste, ela fica. Qualquer palavra que é lançada, ela introjeta, ela absorve. Isso 4, 5 meses. Rodaram anos para descobrir. 1993. Era só ter lido a Bíblia. João Batista na barriga da mãe, quando a mãe se encontra com a mãe de Jesus e se cumprimentam, diz o texto, na barriga da mãe, o bebê gerado, João Batista, se encontrando com o bebê Jesus, que é mais novo que ele, foi cheio do Espírito Santo, e se a ler, era só ler a Bíblia. Então quer dizer que tudo que a mãe de Jeremias ouviu, e que ele também ouviu, mas ele não sentiu o que ouviu, mas ao mesmo tempo tomou posse do que ouviu, estava lá. Então Deus está dizendo, Jeremias, eu sei as palavras de maldição que foram lançadas sobre você. Jeremias, eu sei as maldições que foram despejadas sobre a sua vida. Jeremias, eu sei o contexto, não apenas familiar, social, geográfico, mas acima de tudo, espiritual, que você foi gerado. E sabe por que você tinha tudo para dar errado e deu certo? Tinha tudo para não estar aqui, está aqui? Porque nada que foi dito, isso aqui é muito forte, nada do que foi dito, nada do que foi liberado, nada do que foi feito, nada do que foi lançado prevaleceu sobre a sua vida. Deus está dizendo para homens e mulheres aqui hoje, eu sei detalhadamente, morfologicamente, eu sei semanticamente cada palavra que foi liberada desde o início da sua vida. E até hoje você se pergunta, como é que eu ouvi o que eu ouvi? Como é que eu nasci onde nasci? Como é que eu já vivi o que eu vivi? E eu ainda estou de pé. E agora Deus diz para você o que disse a Jeremias, meu filho, sabe por que não deu errado? Porque não tem como amaldiçoar quem eu já abençoei. Não tem como dar errado quem eu chamei para dar certo. Antes de qualquer palavra de maldição ser lançada sobre a tua vida, a bênção de Deus chegou primeiro. Diga para alguém, diga, a bênção de Deus chegou primeiro sobre a tua família. A bênção de Deus chegou primeiro sobre os teus filhos. A bênção de Deus chegou primeiro antes daquele trabalho na encruzilhada. A bênção de Deus chegou primeiro. Tem gente aqui que o nome ainda vai ser colocado em macumba. Tem gente aqui que o nome ainda vai ser colocado como destaque em terreiro. Mas o céu está dizendo, pode colocar em boca de saco, pode colocar no centro de uma roda, pode colocar no cemitério, pode fazer o que for. Está blindado, 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 blindado por Deus. Eu não só conheci, como eu santifiquei e ao mesmo tempo projetei nações. Eu disse o que, igreja? Nações. Eu disse o que, igreja? Eu disse o que, igreja? Olha bem para mim aqui, todo profeta do Antigo Testamento, até Jeremias, nação, Israel.
Com Jeremias o negócio é tão diferente que ele está dizendo a ele: Jeremias, todo mundo foi nação, você, nações. Isso aqui é muito forte. Eu vim dizer para homens e mulheres aqui hoje que você foi chamado por Deus para romper o que sua família não rompeu. Eu vou dizer de novo: você foi chamado por Deus para romper o que sua família não rompeu. É por isso que nesse mesmo capítulo ainda, no verso de número 10, pode colocar na tela, Deus vai dizer: Jeremias, presta atenção no que eu estou te dizendo hoje. Eu te coloquei, te edifiquei sobre nações. Sabe para quê? Para desraigar, ou seja, deixa para trás toda história de maldição, deixa para trás toda história que atrasa, deixa para trás toda história que segura. Eu te chamei para deixar para trás. Põe o verso 10 na tela, por favor. Eu te chamei para deixar para trás e ao mesmo tempo também o que, pastor? Demolir. Ou seja, todo mundo bebe, você não bebe. Todo mundo se droga, você não vai. Todo mundo se prostitui, você não. Todo mundo separa, você não separa. Todo mundo quebrou, você não quebra. Todo mundo faliu, você não vai falir. Todo mundo endoidou, você não vai endoidar. Eu te chamei para arrancar, para demolir, para destruir, para sair de perto. E para que também? Olha o final. E também para edificar e plantar. Vai destruir toda maldição e vai edificar uma história de bênção. Vou dizer de novo: vai destruir toda maldição e vai edificar uma história de bênção. Vou falar mais uma vez: vai destruir toda maldição. Eu sei que se você for olhar para o passado, para a tua antecedência, você sabe muito bem a história de separações, a história de loucuras, a história de dívidas, a história de pobreza, a história de guerra familiar e briga familiar. Mas Deus está dizendo para homens e mulheres hoje: se prepare, em você eu estou começando um novo tempo, em você eu estou inaugurando uma nova história, em você eu tenho algo novo. Todo mundo, nação. Jeremias, nações. Todo mundo, isso. Você, muito mais além, muito mais além, muito mais além, muito mais além. Diga para alguém, diga: você vai chegar. Não, diga a ele, diga: você vai chegar onde os seus não chegaram. Diga: você vai romper o que os seus não romperam. Diga: você vai ter o que os seus antes não tiveram. Você está preparado para isso? Coloque a mão na sua cabeça aqui hoje. Diga comigo, diga: eu chegarei onde a minha família não chegou. Diga: e se eu não chegar, os meus depois de mim chegarão. Eu estou profetizando sobre filhos, eu estou profetizando sobre netos, eu estou profetizando sobre bisnetos, eu estou profetizando sobre as tuas gerações. Pastor Eric, o tempo para mim já passou, a idade para mim está avançada. É por isso que a Bíblia diz: os velhos sonharão sonhos. Pastor, sobre quem que o velho sonha? O velho não sonha por ele, o idoso não sonha por ele, ele sonha por netos, ele sonha por filhos, ele sonha por bisnetos. Então sonha por você, sonha pelos teus, sonha por você, sonha pelos teus, sonha por você, sonha pelos teus, sonha por você e sonha pelos teus. E eu encerro agora. Senhor, eu sou apenas uma criança, eu sou apenas uma e não sei. Faça assim, ó. Respeito e carinho, incomode alguém assim, bata nele assim, diga: Deus é Deus de projeto grande. Diga: grande. Diga: mas Ele só dá na mão de gente, faz assim agora, pequena. Pastor Gio, eu sei o quanto Deus está falando contigo nessa mensagem. E o Senhor sabe muito bem que o meu mistério é na palavra. Mas Ele sabe o quanto Deus está falando com Ele nesse altar. Deus é Deus de projeto grande. O sonho é grande. O teto financeiro para chegar é grande.
O projeto é grande e é normal se sentir pequeno, incapacitado. Olhar para Deus e dizer, como é que pode? Aí Deus está dizendo, eu sou Deus de projeto grande, mas só dou na mão de gente pequena. Deus não dá projeto grande a quem se acha grande. Deus só dá projeto grande a quem se sente pequeno, porque quem é grande é quem dá o projeto, quem é grande é quem realiza o projeto, quem é grande é quem manda pessoas para o projeto, quem é grande é quem dá o recurso do projeto, quem é grande é quem vai dar capacidade do projeto ser realizado. Por quê, pastor? Porque o projeto é dele, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, quem vai fazer é ele. Mas, Jeremias, eu vejo uma vara de pastor, porque não uma videira, uma oliveira, uma romeira, uma macieira? Por que uma vara de amendoeira? Com Jeremias, amendoeira. Primeiro, a amendoeira, ela é a única árvore na geografia bíblica. Dr. Ernesto Nini comenta isso no livro Geografia Bíblica das Terras Santas. Ela é a única árvore que floresce na crise. Enquanto toda árvore estava abrochando, ela estava desabrochando. Provavelmente essa promessa era no tempo de crise. E para ele ver a amendoeira, provavelmente ele estava vendo ela florescendo. E Deus está dizendo, meu filho, entenda o que eu estou querendo lhe mostrar. Eu velo com minha palavra para cumprir. Ou seja, ela não floresce na crise? Então você não depende do cenário, não depende da crise. Eu vou cumprir no meio da crise. Eu vou cumprir independente da condição. Eu vou cumprir do jeito que eu quero. Outra coisa, todo cajado na Bíblia era feito de vara de amendoim. Cajado de Elias, vara de amendoeira. Cajado de Moisés, vara de amendoeira. Cajado de Arão, vara de amendoeira. Todo cajado da Bíblia, vara de amendoeira. Pastor, quer vara de amendoeira? Cajado. Quer cajado? Autoridade. Se eu chamo, eu capacito. Se eu chamo, eu preparo. Quando Deus lhe der um desafio e você sentir a paz de Deus, entre, porque é colocando o pé, Ele colocando o chão. Diga ao seu irmão, diga, se Deus mandar fazer, faça. Diga, se Deus mandar parcelar, parcele, que Ele vai lhe dar força para honrar. Pastor, e qual é o sinal? Primeiro a palavra liberada do altar, e depois a paz que Deus vai dar no teu coração. Se tiver paz, faça. Jeremias, se eu te chamo, eu te dou autoridade. Outra coisa, a gente canta, já prepara o louvor e a gente canta. Outra coisa, Jeremias, tu vai pregar e tua família não vai aceitar a tua mensagem. E isso é que dói, né? Sabe o que é que dói? É que quem a gente espera que reconheça, não reconhece. É isso que dói. Quem a gente espera que faça, não faz. É assim ou não é? É assim ou não é, igreja? É. Não tem para onde correr. Profeta na sua terra, na sua casa, na sua família, dificilmente ele terá honra. Mas Jeremias, fica tranquilo. E outra coisa, ainda tem mais. Vão levantar contra você. Fique firme. Cinge os lombos. O lombo é aqui. Fique firme, porque vai vir pancada. Todo projeto grande terá uma grande investida. E outra coisa, Jeremias, lembre da amendoeira. Sabe o que a amendoeira produz? Amêndoa. Quando eu fiz essa mensagem há muitos anos atrás, eu lembrei da minha bisavó. Minha bisavó usava óleo de amêndoa e óleo de coco para tudo. E eu lembro que um dia eu fui picado por um inseto e ela veio com óleo de amêndoa e botou. Isso pode ficar tranquilo, por quê? Porque o óleo de amêndoa acaba com qualquer veneno. Jeremias, toda vez que tu estiver vivendo teu chamado, as cobras vão se levantar. Mas lembra da amendoeira. Porque a amendoeira produz amêndoa e a amêndoa tem óleo. E quem é chamado e tem óleo, veneno de serpente não mata. Pergunta para esse crente, diga a ele, tem óleo aí? Tem? Então fica tranquilo, por quê? Porque não tem inveja, não tem olho gordo, não tem algo que se faz, algo que se... Não. Jeremias vai pregar, vai pregar, vai pregar. Agora diga assim, diga, pastor Érico. Diga, pastor Érico. E Anatote? Estava lá. Pastor, o que é Anatote? É a história de vergonha. É a casa, é a família, é um erro do passado, é algo que aconteceu.
Só que Deus é tão bom que Ele resolve as nossas anatotes. Diga ao seu irmão, diga, você está pronto? Diga ele aí, ministra comigo, meu tecladista. Diga ele, diga, você está pronto para Deus resolver o que você acha que não é resolvível? Jeremias 32, e a gente canta. Jeremias 32. Anos se passaram, o cativeiro está acontecendo, vem a promessa de restauração, e Deus está começando a preparar a terra. Preparando a terra, Jeremias está preso. Diga comigo, diga, sempre perto de uma grande provisão. Diga comigo, vai vir uma grande opressão. Porque quando Deus vai honrar Jeremias e dar Anatote a ele, pastor Gion, ele está dentro de um quadrado de uma prisão. Aí Deus brada no capítulo 32, quem está na mídia aí, põe aí meu querido, 32:6, e a gente canta agora. E diz assim: e novamente veio a mim a palavra do... Verso 7. E me disse, ele estava no pátio da guarda: o teu primo virá a ti e te dirá: compra a minha terra. Que está onde? Que está onde, igreja? Que está onde, igreja? Porque o direito de comprá-la é seu. Isso é profecia. Isso é o que, igreja? Para Jeremias, vai ser para você também. Olha o 8. A profecia no 7, olha o 8. Veio a mim o meu primo, conforme a palavra do... Eu não disse que no mistério com ele é pressa. Falou no 7, já cumpriu no 8. Vai vir, veio. Vai fazer, fez. Vai chegar, chegou. E eu estava no pátio da guarda, ele estava preso. Ou seja, sempre perto de uma grande provisão, uma grande opressão. Mas nada disso impede Deus de fazer promessas e cumprir o que tem na sua vida. E ele me disse: compra a terra de Anatote. Por quê? Porque o direito de comprar é seu. Eu comecei pregando dizendo que promessa é maior do que... Promessa é maior do que... Aí Deus é tão Deus que a mensagem termina com o direito, aliás, a promessa que era maior que direito, agora além de promessa também vai ser... Diga para alguém, diga, hoje. Diga alto, diga, hoje. É só promessa. Aí diga assim, ele diga, e na promessa tu se alegra. Diga ele, ainda que alguém tenha direito. Diga, mas em breve o que hoje é só promessa vai ser promessa e também direito. Ninguém tira, ninguém fala, ninguém desfaz, ninguém dá pitaco, ninguém aponta, ninguém diz nada. Eu estou pregando para crente da casa da promessa, que chegou aqui lotado de promessa, vive na promessa, anda na promessa, mas o céu está dizendo depois dessa mensagem: a promessa que eu tenho na tua vida é tão grande que o que um dia é promessa, em breve vai ser direito. Direito. Verso 9, o louvor vem para cá. Verso 9. Comprei, pesei, paguei. Diga ao seu irmão, diga, quando chegar. Diga ao seu irmão, diga, é chegando a oportunidade e é chegando a provisão. Pastor, por que ainda não chegou a oportunidade? Porque Deus ainda não preparou a provisão. Não porque Ele não quer, é porque se Ele ainda não mandou a provisão, é porque Ele está preparando você para receber a provisão. Mas diga de novo, diga, quando chegar a oportunidade, junto vai chegar a provisão. Compra, compro, assina, assino, entra, entro, muda, mudo, desfaz, desfaço, faz, faço. Meu Deus. Verso 10. Selei a escritura, chamei testemunha. Diga comigo, diga, papel assinado. Deixa cair não, diga, papel assinado. Diga comigo, testemunha. Verso 11. Isso aqui é profeta. Tirei a cópia. Verso 12. Chamei o povo.
Agora diga comigo, diga muita gente. Meu Deus, diga papel assinado. Diga testemunha e vitória. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Diga de novo, diga muita gente, papel assinado, testemunha e vitória. Cada um recebe ao seu próprio modo. Muita gente, papel assinado, fica de pé, testemunha e vitória. Muita gente, papel assinado, testemunha e vitória. Muita gente, papel assinado, testemunha e vitória. Olha para alguém e diga assim, diga, se eu fosse você, diga ele, depois de hoje, diga assim, ele, eu já comprava uma roupa nova para deixar guardada. Pastor, não entendi. Para não cair naquele meme, né? Nem roupa para isso eu tinha. Então, para tu não ser pego de surpresa, já deixa os homens uma roupa, as mulheres um look. É assim ou não é? Verso 15. Deixa Deus usar o pastor. Verso 14. Assim diz o Senhor: nesta terra que ninguém dava nada. 32 e 14. Ainda se comprarão. 15. Casa, campo e vinha. Olha o verso 14. Olha o verso 14. Pega as escrituras, tire cópia e coloque num vaso de barro, para se conservar por muitos dias. Diga para alguém, diga, Deus vai fazer em você, por você, para você e para quem vem depois de você. Diga aí alguém, diga assim, diga alguém ainda, alguém não, diga alguém ainda vai beber da água do poço que você tem cavado nesse lugar. Tem gente que está aqui, pastor João, desde o começo dessa obra, cavando poço. Vem sozinho, não deixa de fazer um voto. Abraça toda a causa. E Deus está dizendo, se prepare. Porque é em você que eu estou mudando a sua história, de você, para você e para quem vem depois de você. Verso 15 e eu encerro. Nessa terra que ninguém dava nada, ainda se comprarão. Diga comigo, casa, campo e vinha. Diga de novo, diga casa, campo e vinha. Segura esse verso na tela. Olha bem para mim aqui. Faça assim comigo, diga casa, diga comigo campo e vinha. Você entendeu? Você entendeu tudo que foi dito aqui hoje? Pastor, não entendi. Vai lá depois no canal da igreja. Manda para alguém, até tu entender o que Deus falou contigo aqui hoje. Jeremias 32 e 15. Nessa terra que ninguém dava nada, assim diz o Senhor: casa, campo e vinha. Levanta as duas mãos. Diga comigo, diga casa. Não, diga alto, diga casa, estrutura. Diga campo, mantimento. Por que mantimento, pastor? Porque não basta ter estrutura se não tiver condições para mantê-la. Então, a casa é a estrutura, o campo tu planta e colhe. É o mantimento. E a vinha, diga comigo, vinha, resultado. Diga comigo, diga hoje, Deus está revelando o que eu não sabia, resolvendo o que eu achava irresolvível e decretando sobre a minha vida que o que Ele vai fazer, diga comigo, vai gerar estrutura, mantimento, resultado. Estrutura, mantimento, resultado. Estrutura, mantimento. Aguarda para contar o testemunho da
culto de ação de graça.